Eu vos saúdo com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos início a mais um trimestre de 2023. Estudaremos o terceiro trimestre de 2023. Amém? Esse é o nosso trimestre que estudaremos durante 3 meses. É forte o assunto. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Este mal é o Estado. E a igreja, ela precisa entender que deve vencer este estado do mal. Embora haja nos seres humanos um estado de morte. Esta é a diferença entre nós, seres humanos, e os anjos que caíram. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia é o início do globalismo, é o início de uma religião única, de um governo único. Por isso a expressão Babilônia, por causa da sua extensão, da sua vasta extensão. E esse espírito de globalismo atua atualmente exatamente prevendo o início da grande tribulação e também o aparecimento do anticristo. Veja o nosso textuário. Lição de número 1. A igreja diante do espírito da Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. Apocalipse 17:5. O assunto de hoje será Apocalipse 17, mas também Apocalipse 18, porque falaremos do início da grande tribulação que iniciará com a igreja falsa. Quando chamamos de igreja falsa, estamos chamando de todas aquelas pessoas que ficaram enquanto a igreja está subindo no arrebatamento, os que ficaram, os não nativos de todas as religiões, porque há uma igreja dentro da igreja. Então, como tem uma Assembleia de Deus, então sobe uma Assembleia de Deus e fica uma Assembleia de Deus. Eu estou falando daqueles que vão ficar. Será tirado um povo do meio do povo. Então esse povo que vai ficar de várias denominações terá um regime atual, por causa do anticristo, que unificará todas as igrejas, chamada de império da religião falsa, chamado de ecumenismo. É o renascimento da igreja falsa. Veja o nosso texto de verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Toda a vida, quando lemos a expressão espírito da Babilônia, refere-se ao vasto alcance da qual esse espírito da Babilônia, que é o espírito do anticristo. Por quê? Porque a igreja, de uma forma positiva e verdadeira, porque nós temos um verdadeiro Cristo, atua nos 4 cantos do mundo. E esse espírito aqui também quer atuar nos 4 cantos do mundo. Entendeu aí? Enquanto a igreja prega o evangelho através das missões, mas será arrebatada, então ficará na terra a igreja falsa. E esta igreja falsa terá também o seu Messias falso, o seu Cristo falso. E a intenção desse período do mal é alcançar todas as nações e povos e línguas da terra, através inicialmente da religião falsa. Agora percebe-se, veja, que esse espírito da Babilônia, na nossa verdade prática, está presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio
do compromisso inegociável. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós não devemos estar comprometidos com o espírito do anticristo, que é o espírito da Babilônia, que é o início de um governo mundial, às portas. E nós vamos ver na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 17, versículo 1 ao 6, exatamente de acordo com esta lição, os tópicos que vai mencionar o significado de Babilônia e também o espírito da Babilônia e finalizando a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Para iniciar esse assunto, nós devemos entender alguns pormenores do capítulo 17 e 18, para entender o que é a mulher, quais são os seus significados. Vejamos aqui, olha aí. Veja se dá para entender isso aqui. Então vamos lá? Olha, Apocalipse 17 fala da igreja falsa, é chamado de mulher, a mulher. Olha os sinônimos desta mulher: Babilônia, a igreja falsa mundial. Grande prostituta, a igreja falsa mundial. São sinônimos, Babilônia e grande prostituta. Então o que é que elas fazem? Ou seja, essa igreja faz prostituição espiritual, ecumenismo mundial. Veja sinônimos do Apocalipse 17. Muitas águas. Olha aí o que é. Nações, povos e multidões. Mar, quer dizer muitas águas, entende? Então devemos ter ciência, sabedoria de que mar é a mesma coisa, sinônimo de muitas águas. Então a mesma coisa, nações, povos e multidões. A besta é o anticristo. A besta no original quer dizer fera, monstro. Ok? Continuando, nós vamos ver os 10 chifres, que são os mesmos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Isso é matéria para a nossa aula extra. Olha os 10 reis e os 10 reinos. Quem é o líder? A mulher ou a besta? Quem está sentado em quem? Esta é a nossa primeira parte da aula. Apocalipse 6 e versículo 2. Olha aí quem é o cavaleiro. Quem é que está montado no cavalo branco? Então nós vamos ver tudo isso a partir de agora. Veja a nossa introdução. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. De acordo com o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, o único livro da Bíblia, comentário. Veja, que traz e que começa com esta frase. Qual a frase? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Conforme nós temos Hebreus capítulo 1, versículo 1 aos 3, Jesus esteve revelado de várias maneiras. Jesus não quer estar escondido. Então, o Apocalipse é a revelação daquele que estava escondido. Nesses últimos dias nos revelou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Então isso é tão impactante porque está descortinando os mistérios. Veja o nome que está escrito em mistério. A Grande Babilônia, que é o nome da falsa igreja. Que ela terá um alcance inicialmente no mundo inteiro. É onde será o palco, será o pivô do anticristo. Então iniciará com a igreja falsa. Para conseguir poder, para conseguir fama, para depois o anticristo tomar esse poder e tomar essa fama. Isso é tudo engano, meus irmãos. Isso é tudo por trás dos bastidores, influência satânica, viu? Onde tem espiritismo, budismo, todas as religiões orientais. Então, onde tem o zoroastrismo, enfim, tem tudo aquilo que a gente chama de feitiçaria, etc. Então, veja que no tópico de número 1, nós iniciaremos falando sobre a mulher.
No livro do Apocalipse, nós temos 3 mulheres. Estas mulheres, elas são simbólicas. A primeira mulher, ela está no capítulo de número 12. Veja lá, é Israel. A segunda mulher está no capítulo 17. É quem? A igreja falsa. A aula de hoje, capítulo 17 de Apocalipse. A mulher é a igreja falsa. Então anote aí, mulher igual igreja falsa. Pronto. Apocalipse 17. Apocalipse 12, a mulher lá que aparece o nome mulher. No capítulo 12 aparece o nome mulher. No capítulo 17, então são duas diferentes. A primeira, Israel, do capítulo 12, é o contexto. É o capítulo 12. E agora, no capítulo 17, esta mulher é a falsa igreja. É só ler capítulo 17 até o 18. A última mulher, que é a terceira, aparece no capítulo 21. Esta é a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, lendo o capítulo 17, na primeira parte do governo do anticristo, nós temos que ver as duas partes do governo do anticristo. A primeira parte constitui de 3 anos e meio. E a segunda parte, veja aqui, constitui de mais 3 anos e meio. Vejamos aqui o nosso desenho, para entendimento. Vamos lá. Veja. Nós dividimos esse tempo aqui, que é chamado de Semana Profética de Daniel, que está lá no capítulo 24 de Daniel, que fala que ainda falta uma semana. Se cumpriu 62 mais 7, vai dar 69. Falta a última para dar 70, ó. Ok? Então essa última semana é de anos. Uma semana tem 7 dias, então se são proféticas, então são, em vez de dias, são anos. Então daqui para cá eu tenho a divisão de 7, que é 3,5 para cada lado. Eu tenho 7 anos no total aqui. Então a igreja falsa, ela vai iniciar aqui, ó, com o arrebatamento da igreja verdadeira, e ficará o resto tudo falso. Batista, Assembleia de Deus, Adventista, católico, tudo que é falso. O resto, ele vai ficar aqui. Então o anticristo vai reinar sobre esta igreja falsa, vai dar poder a ela para fazer o ecumenismo, uma única religião no mundo inteiro. Então os reis da terra, os 10 reis, nós estamos falando do Apocalipse, está na nossa lição, estarão ligados a esta religiosidade. Então, até mesmo nesse período de 3 anos e meio, a parte política, a parte do comércio, tudo que está envolvido com humanidade, povos, línguas e nações, está ligado a esta igreja falsa. Ok? Vamos desenhar aqui para vocês verem. Veja só. Então, se a igreja for arrebatada aqui a qualquer momento, aí começa-se os 7 anos. Porque no final, Jesus volta com a igreja. Então, aqui esse período é de bodas do Cordeiro. Ok? Lá na glória, com Jesus. Esse período na terra aqui, enquanto Jesus está com a igreja lá no céu, toda a humanidade está na terra. Esse período de 7 anos iniciará com 3 anos e meio de período de governo mentiroso, chamado governo do mel. Viu? Todo mundo vai experimentar e vai achar que é bom, por causa da mentira. Então esse período aqui vai iniciar-se, olha aí, com uma igreja falsa. Viu? Esta igreja falsa, presta atenção, esta igreja falsa, ela tem início e tem fim. Viu? O final dela é nos últimos acontecimentos dos 3 anos e meio. Bem por aqui. Sabe por quê? Porque como ela vai ser usada como palco, como ela vai ser usada como pivô, o anticristo vai usar para unificar o mundo inteiro em relação a ela. Depois, o anticristo vai levantar 10 reis que receberão governos, receberão autoridade de reis, e as nações inteiras da terra, serão divididas para esses 10 reis. Viu?
que é chamado de 10 reinos. Então, se eu tenho 10 reis e tenho a terra inteira dividida para esses 10 reis, então eu tenho que pegar e dividir tudo que está na terra em 10. Então ficaria 10 blocos, olha aí, ó, 10 blocos, 1, 2, 3, um exemplo, 10 blocos dividido a terra em 10 blocos, de cada bloco 10 reis. Ou seja, cada bloco tem um rei. Então são 10 vezes 10. Esses 10 são reis. Esses blocos estão relacionados à nação, à terra, à humanidade. Então a humanidade será dividida em 10 nações, entendeu? Unificada em blocos, chamada de 10 blocos, ok? Então cada bloco, várias nações, entendeu aí? Como a terra tem muitas nações, cada bloco desse, as nações aqui são muitas. Aqui é o bloco 1, aqui é o bloco 2, aqui é o bloco 3, para vocês entenderem. Aqui haverá exatamente o quê? A destruição da igreja falsa aqui, ó. Viu? Quando esses 10 blocos, esses 10 reis vierem, por que essa religião falsa vai ser destruída aqui? Tem um porquê. Sabe por quê? Porque vai aparecer o falso profeta. Esse falso profeta vai exigir que a falsa igreja seja destruída para tomar esse poder que está na igreja falsa para levar para quem? Para o dragão, para Satanás, mediante o seu líder, anticristo, besta, entendeu aí? A besta. Então, aqui é só o palco do anticristo. O anticristo vai levantar ela só para receber poder das nações. Mas a intenção é transferir esse poder para a besta. Mas como é que o falso profeta vai fazer isso? Levantando esses 10 reis, com esses 10 blocos nacionais. Isso é um período universal. Por isso que a Bíblia fala, veja lá, que na besta tinha 10 chifres. Olha os 10 chifres. Lá na estátua de Nabucodonosor, fala de 10 dedos, que são os mesmos 10 chifres de Apocalipse. Então, aqui, em Apocalipse, fala que esses 10 chifres são 10 reis. E esses 10 reis vão ter poder por 1 hora para poder pegar esse poder que está na religião falsa e entregar à besta. Ok? Para poder iniciar a segunda fase de 3 anos e meio. Entendeu aí? Aonde toda a nação, todas as nações que estão aqui, ó, na idolatria, elas adorarão a besta aqui. Este é a intuição do anticristo ter uma religião aqui antes do seu governo, propriamente dito, como ele vai se revelar como o diabo. Aqui ele não vai se revelar como o diabo. Aqui ele não se manifestará como o próprio Satanás, para poder enganar. Mas depois, ele vai querer ser adorado como o próprio Satanás. Ele vai tirar a máscara, de cima da máscara que já tem aqui. Entendeu aí? Então, veja o texto que diz, Apocalipse 17, que os 10 reis, eles vão odiar a prostituta. Essa prostituta é o nome dado à religião falsa. Porque isso é espiritual. Entendeu? Então, essa parte conjugal da prostituta com os reis é espiritual. Certo? Então, primeiro, o anticristo permitirá que a igreja falsa tenha poder. Poder do anticristo. Depois, o falso profeta vai aparecer nas nações e instituirá os 10 reis nas nações, chamada de 10 blocos, porque será dividida as nações em blocos, e cada bloco tem o seu rei. Se são 10, 10 reis. Ok? E terceiro, o falso profeta vai transferir tudo de autoridade, de governo, para quem? Para a besta. Que é o anticristo, que agora vai se revelar como o diabo. Entendeu aí? Isso é Apocalipse. Isso é Daniel. Isto é Bíblia. Glória a Deus. Amém, meus queridos? O capítulo 17, na leitura,
é a primeira parte do governo do anticristo que a Babilônia, a igreja falsa, está vivendo sobre muitas nações da terra. Então, esta prostituta, no sinônimo, a igreja falsa, está sentada sobre muitas águas, que as águas é exatamente um código dado a quê? Nações, multidões. Ok? Tem que colocar isso na cabeça. Quando for ensinar, entregar o assunto na aula, nações igual a mar. Mar igual a muitas águas. Nações é multidões. Então, fica logo pensando exatamente nesses assuntos que dá certo. A Babilônia, cidade e grande cidade, é uma projeção profética da igreja ecumênica. Aqui não será apenas uma religião, mas será a junção de várias religiões. A projeção é mostrar também um juízo que será derramado sobre a falsa igreja ecumênica, que será exatamente nesse período, essa falsa igreja ganhará força nos últimos dias. A única esperança para nós é a igreja do Deus vivo ser arrebatado no momento em que ele está voltando. Então esta é a nossa esperança, o arrebatamento da igreja nesses últimos dias. Sai dela, povo meu, o rapto. Poucas pessoas entenderão esse rapto, mas haverá aquelas pessoas que ficarão e entenderão que ali no governo está a besta. E por eles entenderem que no governo está a besta, e eles não querem estar debaixo do governo da besta, e eles não são besta, eles vão ser os mártires da grande tribulação. Veja como é, meus irmãos. Se não houvesse a igreja do arrebatamento, e se a igreja passasse pela grande tribulação, ela não seria chamada de igreja do arrebatamento. Ela seria chamada de igreja dos mártires. Porque na grande tribulação só é formado por mártires santos e testemunhas de Jesus. Então não tem sentido a igreja ser do arrebatamento e ao mesmo instante ser dos mártires. Porque no arrebatamento é para vivos. E grande tribulação é para pessoas que vão morrer em relação à sua fé em Jesus. Olha a diferença. A igreja que vai passar pela grande tribulação, as testemunhas de Jesus, que são chamadas de santos e mártires, que não pode ser denominada como igreja do arrebatamento. Entendeu aí? Pois bem. Glória a Deus. Esta igreja, a do arrebatamento, será tirada da terra, do meio delas. Sai dela, povo meu. Esta frase está relacionada ao rapto. E temos a oportunidade de sair pelo arrebatamento. Antes mesmo de ser destruído a igreja falsa que ficará, no período final dos 3 anos e meio, o anjo vai anunciar a João o juízo dela. Viu? Então João, ele vai ver, porque o anjo vai mostrar que esta prostituta, esta mulher, esta igreja falsa, esta Babilônia, está assentada sobre muitas águas, está assentada sobre multidões, muitas águas, sobre nações, muitas águas, para memorizar. Atualmente são poucos os líderes que atuam e lutam pelo padrão da doutrina eclesiástica verdadeira. Assim, quem não lutar por força pelo padrão da doutrina, estas pessoas ficarão e terão o mesmo fim da sua mãe, que é a mãe das prostituições. Nesses últimos dias, os sinais estão mostrando isto. O poder político sobre os pobres, os papas, já é um grande caminho para isso.
O nome Babilônia está sendo projetado para mostrar as cidades grandes e modernas dos últimos dias. É a visão final de uma igreja ecumênica desses últimos dias, que é chamada de a Grande Babilônia. A mulher que está sentada sobre a besta. Só para enganar. Lembre-se que a mulher está sentada sobre a besta. Então quem é o cavaleiro? Só para enganar. É a mulher. Mas em realidade, é a besta. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 em diante. E vi montado num cavalo. Ali era a besta, que é o anticristo. Então, é o anticristo que vai guiar esta falsa mulher. Então, quem manda em quem? Quem lidera quem? A mulher ou a besta? A besta. Então, a besta seria verdadeiramente o cavaleiro. E a mulher a montaria. É exatamente o contrário daquilo que nós pensamos. Porque na Bíblia está mostrando que ela está sendo o cavaleiro só para enganar. Entendeu aí? Porque o anticristo está por trás. Ele trabalha com ocultismo. O diabo trabalha com ocultismo. A última semana de Daniel, o aparecimento do anticristo, que apresentará como se fosse o Cristo, enganará muitas nações, fará pacto com muitas nações. Viu? Por isso que renascerá esta igreja ecumênica. Então, veja esse período de Daniel, capítulo 24. É importante ver essas duas etapas de 3 anos e meio cada uma. Então, na profecia de Daniel e também de Apocalipse, apresenta-se 10 reis. São 10 líderes de 10 blocos de nações poderosíssimas, que vão se levantar nessas últimas horas. E que darão o seu poder, o poder da igreja falsa, ao anticristo. Tudo é palco, tudo é pivô, até que o anticristo apareça. Está ali só mesmo para enganar, porque na realidade é o anticristo que está por trás de tudo isso. Segundo o que está escrito no profeta Naum, capítulo 17, versículo 5, a Babilônia grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Veja uma projeção profética das cidades poderosas, incluindo aqui Nínive, como uma das cidades que será palco do anticristo, como outras muitas, para o ecumenismo nesses últimos dias da igreja falsa. O vinho da sua embriaguez, sabe o que é o vinho da sua embriaguez? É que muitas pessoas nesse período, mesmo que não participaram do arrebatamento, eles não vão aceitar o regime da besta e nem da igreja falsa. Estes serão perseguidos logo inicialmente e já serão mortos, que são chamados de testemunhas de Jesus, são chamados de mártires, e porque morreu, assim é chamado de vinho. É como está escrito, por causa do seu sangue. O vinho da sua embriaguez era o sangue dos inocentes. Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Olha aí, o vinho, o sangue dos santos. E com o sangue dos mártires de Jesus. Essa mulher não foi responsável pela morte somente lá na Idade Média. Ela também é responsável pelos mártires da grande tribulação. É um espírito que vem lá do tempo de Nimrod, que está em toda a história, matando verdadeiro as testemunhas da palavra de Deus. Se não houvesse o arrebatamento antes, a igreja seria conhecida somente de mártires. Mas como tem o arrebatamento, os que ficaram serão martirizados por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. No período político-religioso,
os que não aceitaram o seu domínio, o domínio da besta, pela igreja falsa. Lembre-se, primeiros 3 anos, igreja falsa, sendo dominada, sendo debaixo do governo do anticristo. Isto na grande tribulação. Então, na grande tribulação, veja o nome da igreja falsa como mistério. A grande Babilônia, que ela vem desde Babel, no seu sentido físico. Como a palavra Babel significa confusão, que dá uma ideia de mescla, é por isso que nós entendemos que esta igreja falsa será ecumênica e não uma igreja chamada por aí de Roma. Roma está no meio, está incluído. Mas são todas as religiões do mundo inteiro, numa só. Batista, budista, Assembleia de Deus, as que ficarem. Todas as pessoas que ficaram, que não participaram do arrebatamento. Então, vai iniciar uma mescla para esse sistema, o do mal. A igreja contra o sistema do mal. Esse sistema do mal já existe. Ele vem desde a confusão, desde a mescla de linguagem em Babilônia. As decisões virão do anticristo. Que decisões são essas? Primeiro, ele quer a igreja falsa como palco, como pivô. Depois, ele quer os 10 blocos de nações, esses 10 reis. E depois, ele quer que entre em ação o falso profeta, para eliminar essa glória, entre aspas, da igreja falsa. Porque ele quererá somente para ele essa glória que está na igreja falsa. Ele vai querer que as nações se voltem para a besta e adorem a besta, a imagem da besta, o anticristo, o falso profeta, enfim, o dragão. Que em Apocalipse, o dragão é a antiga serpente. E esse mesmo dragão, que é a antiga serpente, em Isaías, é a serpente tortuosa. E lá em Jó, é o Leviatã. O mesmo dragão de Apocalipse de 7 cabeças. O mesmo lá do capítulo 12. Então o falso profeta vai ser aliado com o anticristo. Haverá perseguição que vai incluir os que foram contra o sistema. E muitos vão crer em Jesus. Embora a igreja não estará presente porque ela foi arrebatada, mas os anjos de Deus receberão ordem para evangelizar as nações. Então aquelas nações que estão fechadas para o evangelho hoje, ouvirão o evangelho de Cristo pelos anjos. E a mensagem do anjo é: tema a Deus e dê-lhe glória. Só escapa dando glória a Deus. Não tem outra forma de escapar. Não tem mais templo, não tem mais igreja. Aquela que hoje nós temos, a comunidade cristã, a ceia, não terá isto mais. Terá um sistema falso de religiosidade. Por isso que o anticristo vai perseguir os santos e as testemunhas de Jesus pela religião falsa. Haverá, pelo sistema, um domínio mundial na religião dos povos, nas nações e nas línguas. Está entendendo aí? Então, esta tal de Babilônia, que nós espiritualizamos ela, de um acordo desde o tempo antigo, o seu espírito ressurgirá, esta Babilônia, nesses últimos dias. É um tipo de uma organização falsa. Nós estamos falando da religião falsa. Que o império do anticristo estará inicialmente nela. Entendeu aí? Então não será apenas uma nação específica, como muitos aí ensinam, os nossos teólogos, que será Roma, a igreja do Papa. Mas biblicamente são 10 reis. Agora divida a terra para os 10 reis. Então a terra será dividida em 10 partes, que eu chamo de 10 blocos. E cada bloco tem o seu rei. Não tem como fugir disso. Não será somente uma nação, mas serão 10 blocos de nações, para cada rei um bloco. Está entendendo aí? Para que haja uma forma única
do governo do anticristo sobre esses 10 reis. Então a prostituta é uma organização religiosa desse tempo. Ela tem muitas características. Veja a primeira, Apocalipse 17, verso 1. Ela é prostituta. A relação conjugal que ela tem é tipo espiritual, nada físico, já que estamos tratando exatamente de assunto escatológico. E o pecado de idolatria é exatamente considerado como um adultério. Então veja essa relação conjugal com o pecado de idolatria entre as nações e esta religião falsa. Ela é rica, é outra característica. Ela será uma grande comerciante, por causa que está descrito como muitos adornos. Isto indica o seu materialismo, essa parte de ser comerciante. Número 3, está aviciada em vinho, por causa das mortes, dos mártires, das testemunhas de Cristo. Ela está acostumada ao sangue dos mártires, com a qual se embriagou. Número 4, ela é sedutora e diabólica, tipo do arauto do anticristo. Ela fará associação com a idolatria, encantamento, feitiçaria, espiritismo, magias, zodíaco. Que esse zodíaco é o controle dos astros sobre os homens. O signo. Então, número 5, ela é corrupta, que é representada na taça de ouro que está em suas mãos, indicando a corrupção. Não esquecer que nesse período haverá um remanescente. Tanto daqueles que serão martirizados, esses são os remanescentes, como também Deus fará de Israel, sai no meio delas, um remanescente de Israel. Amém? Então veja todo o cenário profético, bíblico, sendo cumprido nesses últimos dias. Então o mundo será palco dos demônios no final. Presta atenção. Nós não temos aqui, na metade aqui a destruição da igreja falsa. Então depois da igreja falsa ser destruída, então esse palco daqui para cá, os restantes 3 anos e meio, esse palco para cá, demônios, diabo, ele vai se revelar quem realmente é. Aquele não vai dizer que é demônio, aquele não vai dizer que é diabo, mas aquele vai dizer sim. Viu? O mundo será o palco dos demônios depois da igreja falsa. Terrível isso. É como a corda o nó estivesse acochando. O anticristo vai mostrar o seu poder destruidor, viu? Destruindo as próprias pessoas da religião falsa. Porque ele não vem matar, roubar e destruir, então ele não vai deixar nenhum vivo aqui dessa religião falsa. Terrível, né? Ele vai matar esse sistema de religião falsa. Terrível. Queridos irmãos, nós vamos continuar esta aula aqui no nosso Zap. Você pode entrar aqui, 85 é o DDD 991 28 12 60. Somente no Zap nós temos a continuação dos tópicos mencionados nesta lição aqui. Nós vamos estudar nesse Zap as 13 lições aqui, e vamos enviar para você aí no seu celular. Então entre aqui no Zap, fala conosco, professor Rosileudo Lima, pede os links das aulas, que é só apertando, já abre a aula, não tem dificuldade. É um estudo particular conosco. Aqui também é o nosso Pix, anote aí. Ajuda com qualquer valor aqui, para ajudar o canal na manutenção da produção das aulas. E receberá 13 aulas durante 3 meses. Eu disse 3 meses. Estude conosco. Deus abençoe e Deus te guarde.
você pastor, evangelista, você superintendente de escola, professor, estamos aqui aguardando todos vocês para o estudo do terceiro trimestre, que estudaremos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós temos muita aula. Nós só falamos 2 folhas. Falamos só 2 folhas. Ó, só falamos 2 folhas. Vamos ainda falar. Ó, ainda tem 6 folhas. Estátua do sonho de Nabucodonosor. Os animais proféticos de Daniel. Por isso que é chamado de besta, que no original é monstro, porque vem lá de Daniel, por causa dos animais. Nós vamos aqui mostrar a relação da estátua dos 10 chifres com os 10 dedos. É espetacular, irmão. Você não pode perder essa aula. Nós vamos fazer aqui no Zap. É importantíssimo. Eu lhe garanto que esta aula é importante para esses últimos dias. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, de número 2. Amém.